a todas as comunidades ouvir dos cidadãos o que é que acham do nosso projeto. Para além disso, queremos também ouvir dos cidadãos o que é que eles acham relativamente à questão das autarquias locais. Neste momento, nas 18 províncias, este encontro está a ser realizado. Só para terem uma ideia, o presidente do grupo parlamentar hoje não está aqui. Estou eu a representá-lo porque ele está na província de Benguela. Portanto, nós temos hoje também 2 visitas às nossas autoridades tradicionais que vêm ter um encontro também com o nosso presidente e desde já agradecemos e já fizemos o convite para poderem estar conosco e almoçarem conosco também para tocarmos impressões sobre a missiva que vocês enviaram para o grupo parlamentar. Basicamente, esta é uma sessão para auscultar e, portanto, eu devo falar o menos possível. Temos aqui vários membros da sociedade civil que terão já as vossas críticas, as vossas sugestões, as vossas preocupações sobre a questão das autarquias. E, portanto, esta sessão é mesmo para auscultar. Estou aqui para ouvir todas as críticas, de coração aberto, podem falar à vontade. Se não gostaram, digam mesmo que não gostaram. Se acham que não estamos a representar bem os interesses da comunidade, também digam isso. Nós queremos efetivamente ouvir dos cidadãos aquilo que entendem da atividade que nós estamos a fazer relativamente às autarquias locais, relativamente ao projeto de lei orgânica de iniciativa da UNITA. Não é um projeto acabado, tem as suas falhas e, portanto, queremos ouvir de vocês que falhas são essas, o que é que acham. Portanto, esta sessão vai servir para isso. Portanto, eu dou a palavra ao auditório. Quem quiser se pronunciar essa palavra, diga o nome. Se vem representar uma instituição, que instituição que está a representar, e nós vamos apontar todas as vossas preocupações, críticas. Eu gosto muito de críticas. As críticas ajudam a melhorar o trabalho. Não é uma coisa negativa. Ajudam a melhorar o trabalho. Quer sejam críticas positivas, quer sejam críticas negativas, são sempre bem-vindas porque ajudam a melhorar o nosso trabalho. Bom dia, muito obrigado. Florido Chibuku, da Predes of Angola. Eu gostaria de saber, nós andamos nessa vai e volta da implementação das autarquias, há um horizonte em relação à implementação do poder local em Angola. A mim parece-me que existe uma fatia, sobretudo alguns grupos que eu tenho estado a falar com eles e nós precisamos ter mais ou menos uma ideia. Também preciso, entendo que não depende apenas da UNITA, tampouco da oposição de uma forma geral, mas há um horizonte. Obrigado. Muito bom dia. Sou Abel Paquice. Eu gostaria de saber se a UNITA, quando nós falamos da questão da implementação das autarquias locais, se a UNITA está a trabalhar na formação de quadros a nível de todos os municípios, no sentido de haver capacidade destes quadros e da própria sociedade civil concorrerem às autarquias. Porquê, doutora Abel? Uma coisa é dizer que nós queremos as autarquias locais, isto todo mundo quer, mas outra coisa é nós termos a possibilidade
e gente capacitada para, nos municípios, responder às exigências das autarquias. São duas coisas diferentes. Eu tenho andado também um pouco pelos municípios e percebo realmente que os nossos municípios, nem todos têm pessoas capacitadas. Não estou a me socorrer, portanto, da desculpa do MPLA. Não estou a me socorrer disso. Estou a falar de algo real. Pessoas que queiram ficar naquelas localidades, naquele município, para, havendo autarquias amanhã, poderem apresentar projetos e propostas para nós não termos novamente autárquicas que não vivem na localidade, vivem em Luanda e depois querem ser autárquica do Caxiúngo. Não dá. Então, eu penso que a UNITA também devia pensar um bocadinho neste aspecto da formação de quadros. É a minha proposta. Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o Padre Celestino Palanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da SEAS. A minha inquietação é, na legislatura passada, não se conseguiu aprovar o pacote legislativo. Será que os fatores que obstaculizaram esta aprovação já foram ultrapassados, de tal sorte que, bom, nesta legislatura, a UNITA tem quase a certeza que este exercício será coroado de êxito? E a segunda preocupação é a continuação do que o Dr. Patrício acaba de dizer. Nós, Justiça e Paz, desde 2021, temos estado a formar ou a fazer a escutação, de algum modo, sobre a questão das autarquias, com conferência. E o que constatamos é que, efetivamente, ainda há muita gente, muitos angolanos que não percebem mesmo que é isto das autarquias. E a minha pergunta é, se por exemplo hoje o Presidente da República decidir que amanhã começam as autarquias, será que a UNITA tem mais ou menos uma percepção, a partir das visitas que faz às comunidades, do nível de conhecimento sobre autarquias? Será que estamos preparados? Não me refiro a infraestruturas, refiro-me justamente ao conhecimento. Será que eu percebo, como cidadão, que é a autarquia, o que devo fazer, o que vai acontecer? Será que isto, a UNITA consegue sentir isto? Muito obrigado. Muito bom dia, Dr. Milton, Presidente da Associação Pro Angola. Gostava antes de mais de agradecer o convite que foi feito pelo Grupo Parlamentar da UNITA para prestarmos e, naturalmente, debitarmos também o nosso contributo à tão importante tarefa que visa, naturalmente, institucionalizar as autarquias do nosso país. Ora, a primeira nota tem a ver com o relator de formalização desta proposta. Eu, por acaso, dispus de algum tempo para ler e, de forma cronológica, a história que se apresenta, e notei que houve um facto que julgo ser relevante e que não consta, portanto, naquela cronologia que se apresenta, que tem a ver com um momento paradoxal, que é o momento em que o Presidente da República cria a comissão coordenada pelo atual Ministro de Estado, Dr. Almeida, para trabalhar no processo de institucionalização das autarquias locais, e logo a seguir aparece com a proposta da nova divisão político-administrativa, o que acabou por gerar uma confusão, ou seja, não sabíamos exatamente o que criou uma comissão com vista à institucionalização das autarquias, mas logo a seguir surge o diálogo sobre aquilo que eu chamo de fragmentação do país em vários entes territoriais. A outra questão que me
surgiu também fruto da leitura telegráfica que fiz por conta mesmo de outras situações, tem a ver com o artigo 4º da proposta, que debruça-se sobre a atualização da residência. Não é? E basicamente o que o número 1 deste artigo diz é que os cidadãos devem preocupar-se sempre em atualizar a morada da zona ou do ente em que estejam a residir, neste caso a autarquia. E a minha preocupação neste sentido surge pelo facto de nós sabermos que a grande maioria dos jovens angolanos não tem residência própria. Vivemos em arrendamentos e muitas vezes somos forçados a mudar de casa pelo menos 3 vezes ao ano, porque hoje o senhorio aumentou a renda e eu já não consigo e tenho de ir a outro sítio. E eu gostava de perceber que impacto este fenómeno de mudança permanente da residência pode ter nesse processo de atualização. E de que forma é que esta questão pode ser acautelada ainda do ponto de vista da lei. Uma outra preocupação que surge tem a ver também com um artigo que fala sobre quando houver necessidade de se criar novos entes autárquicos dentro de uma autarquia. Portanto, a lei que cria o ente, depois de audição prévia, pelo menos esse é o corpo normativo, e eu fico mesmo só aí, depois de audição prévia, para questionar se antes mesmo da criação não devia acontecer a audição prévia. Portanto, não deveríamos estar a falar primeiro de fazer uma audição prévia, nesse caso, aos entes, aos membros da Assembleia das Autarquias, para se perceber se há mesmo necessidade de se criar esse novo ente, antes de haver uma lei que de facto crie o ente. Esta é a questão que coloco. A outra questão tem a ver com o artigo 7º, relativamente aos princípios. Há um princípio que deve sempre nortear a administração pública e que também não vejo que é elencado e hoje constitui ainda nossa realidade jurídico-administrativa uma novidade, que é o princípio da boa administração. Portanto, este princípio, há muito que se diga, eu não vou entrar aqui em termos de conceitos e outra coisa, mas eu gostava que, portanto, consagrassem esse princípio, o princípio da boa administração, que é um princípio corolário para a transparência, a promoção da transparência, da integridade nas contas públicas e por aí. E, para não monopolizar a palavra, vou questionar, uma vez que o Governo já submeteu à Assembleia Nacional uma proposta no mesmo sentido, que é da institucionalização da autarquia locais, com a omissão da palavra efetiva, e esse é o diferencial que a proposta da UNITA traz, que é, no fundo, fico com a ideia de que a UNITA quer que as autarquias aconteçam em todo o país. Então, sendo que o discurso do Governo tem sido de que as autarquias devem acontecer, sim, pelo país, mas de forma gradual, eu quero recordar o período em que estávamos a discutir a proposta da Constituição, portanto, a atual Constituição que temos, em que os vários grupos parlamentares apresentaram as várias propostas, depois houve uma discussão no sentido de harmonizar, ou seja, encontrar pontos comuns e termos a Constituição que tivemos. E nisso houve naturalmente cedências, não é? Algumas coisas foram conjugadas, noutras venceu a maioria, como aconteceu, por exemplo, com o modo de eleição do Presidente da República, que foi alterado em 2010 e vinha vigorando desde 92. Eu gostava de saber como é que esta proposta da UNITA vai se harmonizar com a do Governo, de formas a termos uma proposta que reflita de facto a necessidade da efetivação das autarquias, porque senão o que vamos ter é, a UNITA tem a sua proposta, como de resto acontece, não passa, depois passa do Governo, e toda essa discussão que estamos aqui a promover fica, como dizer, algo que, pronto, valeu pelo vale, mas que efetivamente não logra o último desejo, que é de ver muitos desses pontos aqui a vigorar. Portanto, estas são, no fundo, algumas das muitas questões que queria para fazer, mas para dar o
oportunidade a outro, eu fico por aqui. Muito obrigado. Ok, vamos ficar neste primeiro bloco e depois retomamos, senão vou perder as perguntas que foram feitas. E vou começar exatamente pelo último interveniente e pela última questão que foi colocada. Antes de mais, agradecer ao parte do meu Milton pela proposta que faz. De facto, o princípio da boa administração é um princípio que tem efetivamente que estar aqui. Como vamos harmonizar a proposta do Executivo e o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA? Se existir honestidade, se existir patriotismo, se existir vontade de fazer bem as coisas, se existir bom senso e pensarmos primeiro no país e posteriormente nos nossos partidos políticos, vamos conseguir chegar a uma plataforma de entendimento. E a plataforma de entendimento começa na própria Constituição. Nós, em 2021, a Constituição foi alterada. E é agora a Constituição que vem estabelecer, no artigo 242, e eu vou fazer a leitura para perceber, institucionalização efetiva das autarquias locais. É o título que está na Constituição. E o número 2, que foi o único que ficou, estabelece o seguinte: a institucionalização efetiva, nós só estamos a seguir a Constituição, das autarquias locais, é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências. Ora, nós olhamos para este artigo e verificamos que está escrito oportunidade da sua criação. E há quem entenda que oportunidade é escolher os territórios onde vão ser as autarquias. Não. No nosso entender, oportunidade é tempo. Quando é que nós vamos institucionalizar? Porque a Constituição não nos permite escolher uns municípios e deixar outros. Não. Entendam. Se quiserem perceber bem o que estou aqui a dizer, pensem. Município são as pessoas que vivem no município. As pessoas que vivem no município são angolanos e estrangeiros. A Constituição estabelece direitos para os angolanos e estabelece direitos para os estrangeiros. Então, se o município são as pessoas que vivem no município, nós não podemos discriminar. O município de Luanda tem autarquia, o município de Birico não. O município de Belize tem autarquia, o município de Longonjo não. O município de Xinguara tem autarquia, Abibala ou Capuzo não. Estamos a violar um princípio fundamental da nossa Constituição. O princípio da igualdade. E aqui, igualdade entre os cidadãos. E mais, a doutrina do direito constitucional não permite que quem esteja a governar invoque que não tem dinheiro, que os superiores interesses da nação, a crise financeira, e é a Constituição que diz que as autarquias organizam-se aonde? Nos municípios.
temos atualmente 164. Esses 164 municípios devem ser transformados em autarquias. Quando me foi questionado, também pelo Milton, a audição prévia é para os futuros entes a serem criados como autarquias. Nesse momento nós temos 164. Se aumentar para 325, vamos ter 325 existentes. E é por isso, não sei se vocês deram conta, que a divisão político-administrativa parou. O Parlamento discutiu a divisão político-administrativa em janeiro, na generalidade. Por que até agora não discutimos na especialidade e se aprova já a divisão político-administrativa? Porque sabem que, ao administrativa, nós vamos invocar o princípio da igualdade entre os municípios, para exigir autarquias onde? Em todos os municípios. Então, há que parar com a divisão político-administrativa e ver essa mão estendida que a UNITA está a dar, ok? De aprovar os 164, depois então criar os outros, e os outros, quando forem criados, se decidir com a auscultação prévia se podem ou não ser municípios. É assim que normalmente as elites políticas funcionam. Pensam de forma diferente, alguém tem que ceder em alguma coisa. Ok? Depois o doutor perguntou-nos sobre a questão da atualização de residência. E eu vou contar aqui uma pequena história que tem a ver comigo. Eu tenho a minha residência eleitoral, minha residência oficial, em casa da minha mãe. Exatamente por causa deste problema. Ora estou aqui, ora estou ali, ora estou ali. Okay? Já estive numa rua sem nome, numa casa sem número, na Gameca direita, e não podia atualizar a minha residência numa rua sem número, numa rua sem nome, numa casa sem número. Então, a minha alternativa, e o que eu aconselho as pessoas, coloquem uma residência fixa de alguém da nossa confiança. Porque o nosso país realmente não está preparado para essas regras. Mas são as regras das autarquias. O cidadão vota ali onde está a sua residência oficial. Agora, há um outro problema. Eu, por exemplo, tenho mobilidade. Posso sair do sítio onde eu estou, da Gameca direita ou do Camama para aqui a Ingombota, de carro. Mas há cidadãos que não têm essa possibilidade. Então, o cidadão tem que escolher sempre um ponto de referência, por exemplo, colocar a sua residência na área onde ele mais fica. Por exemplo, a área do seu serviço. Portanto, infelizmente, é o país que nós temos. Nós ainda não conseguimos, em 22 anos de paz, organizar a toponímia de qualquer uma das províncias de Angola. Okay? Ainda existem muitas casas sem número, muitas ruas sem nome, ruas que a comunidade é que deu o nome, é que atribuiu os números. Portanto, há muita desorganização, mas nós não podemos utilizar também a desorganização como um fator para não institucionalizar as autarquias locais. Nós estamos há mais de 30 anos a violar a Constituição. É triste, é feio. Estamos na SADC, somos o único país da SADC que não tem autarquias locais. Os nossos outros irmãos da SADC também têm autoridades tradicionais, também têm os governos provinciais e também têm as autarquias. Por que Angola é o único que não tem autarquias? Estamos na CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Somos os únicos que não temos autarquias.
um lapso no relatório de fundamentação, não termos recolocado, de facto, a comissão que queria, e vamos retificar e vamos incluir, mais uma vez, obrigada, porque fazemos referência que o Presidente depois entrou com uma nova proposta de divisão político-administrativa. O Padre Celestino faz-nos aqui uma pergunta muito profunda. Mas todas as reformas, tudo que é novo nos assusta. Até teologicamente é assim. A Bíblia nos ensina isso. Mas, depois de passar o momento da novidade, habituamos. Todos nós começamos a ouvir IVA, imposto de valor acrescentado, IVA. Ficamos assustados. O que é isso? Entretanto, hoje, praticamente todas as pessoas sabem o que é o IVA. É um imposto que se paga por tudo que a gente compra. Tudo que a gente compra paga IVA. Compra uma gasosa, paga IVA. Compra um telefone, paga IVA. Compra papel, paga IVA. Mas no princípio parecia um bicho de 7 cabeças. Houve até especialistas que vieram aos órgãos de comunicação social. Angola não está preparada para ter IVA, é um imposto muito complexo, não se vai conseguir controlar, etc. A nossa economia é mais informal do que formal. Mas o IVA não está aí. Quando há vontade política, o que acontece? As coisas acontecem. Não há vontade política de termos autarquias locais. Isso é isso. Porque se tivermos, todos nós cidadãos vamos aprender o que são as autarquias. Fazendo no dia a dia. E todos nós, até aqueles os mais céticos, vão dizer: perdemos só tanto tempo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, melhora a nossa vida, organiza a nossa comunidade. Okay? A questão do lixo, só pela questão do lixo, nós já devíamos ter autarquias. Autarquias mesmo só para resolver a questão do lixo. Não é concebível como é que uma província como a província de Luanda, que tem 9 municípios, tenham tão poucas empresas de recolha e tratamento de lixo. Nós não temos hectares para tratar o nosso lixo. O autarca vai decidir se o lixo vai para o aterro sanitário, se ele vai vender o lixo. A gente que compra o lixo, atenção, não é comprar só aqui em Angola. Há pessoas que lá fora compram lixo. Podemos exportar o nosso lixo. É uma forma de arrecadar dinheiro, desde que seja separado e tratado. O autarca pode decidir fazer isso. Pode decidir fazer reciclagem e captar investimento para ter empresas de reciclagem. E vai criar quê? Emprego na sua comunidade. Pode fazer isso? Pode. A lei que já foi aprovada lhe permite fazer isso. A gestão do saneamento básico do município é competência do autarca. O ensino primário, pré-escolar e primário do município é competência do autarca. E agora vou já responder à questão do Dr. Almiro Paquice. A UNITA prima por aproveitar os quadros angolanos que estão no local. E atenção, eu falei bem, quadros angolanos, não está a falar de militantes da UNITA. Todos nós sabemos que a UNITA defende e apresentou ao quadro das eleições um governo
inclusivo e participativo. Significa dizer que, se nós não tivermos quadros capacitados num determinado município, nós vamos recorrer à sociedade civil. Se o mais capacitado for um outro cidadão, independentemente de ser um outro partido político ou não ter partido político, se quiser ingressar às listas da UNITA, nós estamos abertos a isso. Agora, nós estamos a formar os nossos. E a formação tem sido intensiva. Já recebemos formação da Espanha, já recebemos formação de Cabo Verde, já recebemos formação de Moçambique, que nos disseram basicamente aquilo que está neste projeto. Este projeto tem, efetivamente, questões que nos foram alertadas pelos nossos irmãos de Moçambique que vieram cá nos formar. Não se faz transferência de competências sem dinheiro, ponto. A quem, em Moçambique, faz transferência de competências sem o dinheiro. Ele tem as competências, agora vira-te. Não. Já está cautelado. Já cautelamos isso. Portanto, conseguimos efetivamente formar. É verdade que essa formação é contínua e continua a acontecer, mas já sabemos que o horizonte temporal de quando efetivamente vão ser realizadas as primeiras eleições autárquicas, só o presidente do MPLA é que sabe. Porque ele também é presidente da República, ele é quem convoca as eleições. Isso já também para responder aqui à pergunta do meu caro Florinda. Se há um horizonte temporal. Primeiro nós temos que aprovar a lei que cria as autarquias locais. Depois de termos isso, o MPLA diz que precisamos de condições. Precisamos de infraestruturas para todas as autarquias ao nível dos municípios existentes. É errado. E vou-vos dar um exemplo simples para compreenderem aquilo que eu estou a dizer, porque é errado. Vamos supor de referência. E a melhor coisa é falar aqui com os nossos irmãos da Zâmbia, que está mais próximo de nós, do que a Namíbia, ou a RDC. Tem um projeto assim para fazer um hospital municipal, todo ele equipado, no valor de 10 milhões de dólares. Não há sobrefaturação. E o senhor autarca ainda vai ficar com os outros 10. Os outros 10 nós também podemos propor que construa uma escola bem equipada, com toda a estrutura de escola, que vá desde o pré-escolar até o ensino primário, com biblioteca, com os computadores, com tudo que as nossas crianças merecem, com merenda escolar, com tudo. E isso também fica uns 7 milhões. E o senhor autarca ainda vai ficar com 3. Esses 3 milhões de dólares que o senhor autarca tem, aqui o nosso SOBA já disse, tem aqui um terreno para a autarquia construir. Ao invés de fazer uma coisa muito grande, muito luxuosa, faça pré-fabricado e vai lhe custar também só 1 milhão. Ainda fica com 2. Os outros 2, o senhor autarca decida o que mais vai fazer, porque essas são as nossas opiniões. E o autarca, ouvindo a comunidade, aplica. No primeiro exemplo, vamos ter uma sede bonita, que custou 20 milhões. Okay?
vão realizar as eleições e o autarca e a sua equipa toda vai trabalhar ali. No segundo exemplo, a comunidade é que vai sair beneficiada com o dinheiro que foi gasto no hospital municipal, na escola, no terreno que foi oferta e no 1 milhão que vai ser gasto para construir. E o autarca ainda pode decidir, ao invés de gastar 1 milhão, vamos fazer o quê? Numa primeira fase, temos ali o terreno, mas há uma casa aqui em Lumalanguinho que está a ser arrendada pelo valor de 30 mil kwanzas mês. Vamos ficar nesta casa de 30 mil kwanzas mês e vamos trabalhar. Estão a ver a diferença do serviço público para a comunidade? E quem decide aqui em Luanda o que vai fazer em Lumalanguinho? É essa a diferença das autarquias locais. Essa é a diferença. A autarquia local tem autonomia político-administrativa e financeira, nos termos da Constituição. Patrimonial. Decide o que fazer do dinheiro alocado para si. Ao contrário de uma administração que está em Luanda e vai decidir em Lumalanguinho o que é que o povo de Lumalanguinho vai fazer. Eu acho que eu nunca expliquei a autarquia também como um exemplo como hoje. Agora vamos para a segunda ronda. Penso que respondi às questões. Doutora Micaela Weber, eu coloquei uma questão. Na legislatura passada, o Parlamento não pode concluir este pacote autárquico. Exatamente. Agora, a minha questão é: será que os fatores que obstaculizaram justamente esta conclusão do pacote autárquico estes fatores já foram sanados e a UNITA tem que garantias tem que nesta legislatura teremos este pacote concluído? Muito obrigado. De facto, faltou esta questão. Na legislatura de 2017-2022, de facto, nós aprovamos 11 leis sobre as autarquias locais. E também tínhamos a proposta de lei sobre o poder tradicional, que foi aprovada na generalidade, mas depois já não discutimos. Foram duas que acabaram por não ser discutidas. Uma foi a lei do poder tradicional, não foi discutida. Aprovamos na generalidade, mas depois na especialidade não discutimos. E não foi aprovada. A outra foi a institucionalização das autarquias locais. E, na altura, a discussão parou por causa do princípio do gradualismo. Foi o que parou a discussão. Ficamos no artigo 1º. Não conseguimos avançar. Avançamos o preâmbulo, mas no artigo 1º paramos. Porque o MPLA defendia o gradualismo territorial, a UNITA defendia o gradualismo funcional. E paramos ali. Foi o grande obstáculo. Foi o princípio do gradualismo. Então, as lideranças decidiram parar a discussão e remeter o assunto para os dirigentes partidários. E os dirigentes partidários depois nos disseram: olha, a discussão ficou adiada sine die. Posteriormente,
veio uma revisão constitucional. E a revisão constitucional retirou o princípio do gradualismo da Constituição. Mas há quem esteja a entender que saiu da Constituição e foi transferido para a lei. A minha pergunta é: lei inferior pode violar lei superior? Se a Constituição não prevê o princípio do gradualismo, poderá a lei inferior, esta que nós vamos aprovar, prever o princípio do gradualismo? A minha resposta é não. Saiu da Constituição, ninguém mais pode falar de gradualismo. Saiu da Constituição e pelos motivos pelos quais todos nós sabemos porque é que o princípio do gradualismo saiu da Constituição. Foi uma cedência. Se saiu da Constituição, esqueçam o gradualismo. Esqueçam a experimentação. Desculpa, mas o termo oportunidade, doutora, esse termo oportunidade quer dizer outra coisa. Esse termo está na Constituição. Oportunidade quer dizer outra coisa, doutora. Espero que a gente esteja preparada para isso. A oportunidade é o tempo propício. É o tempo, falou bem, é o tempo propício para fazer. O tempo propício para fazer em todos os municípios. Sim, eu não sei. Sim, é o tempo propício para todos os municípios. Sim, é preciso. Por isso é que eu comecei logo no princípio a dizer que o artigo 242 foi alterado e tem a palavra oportunidade. E que há uns que entendem que a oportunidade é escolher o local. Ok? E o doutor também vai dar-me razão aqui. Ok? Oportunidade não é escolher o local. Não. Não. Local é espaço. Local é espaço. Oportunidade é tempo. No grego, qual é o tempo oportuno? Sim. Você pode dizer, não, aqui é o tempo oportuno. E aqui não é. Exatamente, o tempo oportuno para fazer as autarquias locais. Então nós vamos ter que perguntar ao presidente do MPLA qual é o tempo oportuno para realizar as autarquias locais. E ele vai nos dizer, ele até já tínhamos dito, é 2020. Era o tempo oportuno. Foi o que ele nos disse. Aliás, no nosso nós temos lá todos que nos disseram quando é que nós já ouvimos muitas datas. Sim. Ouvimos muitas datas, portanto, o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O presidente João Lourenço tem que nos dizer. Agora, enviou para a Assembleia Nacional no dia 1 de abril, e nós só tomamos conhecimento da proposta no dia 9 de abril, 8 dias depois, entrou para o Parlamento, ninguém distribuiu. Não se fez como as outras propostas. Entra para o Parlamento no dia 1 e distribui-se logo no mesmo dia ou no dia seguinte aos grupos parlamentares. Não. Levamos 8 dias para tomar conhecimento daquilo que é a proposta do MPLA. Ok? Agora, se nós vamos aprovar a lei que cria as autarquias locais, o presidente tem que dizer aos angolanos quando é que ele vai convocar as eleições autárquicas, porque as autarquias estão criadas por lei. Se estão criadas por lei, elas têm que funcionar. Nós não podemos fazer o que fizemos com a lei do poder local. Aprovamos a lei do poder local em 2017 e até agora, 2024, não temos poder local, com a exceção das autoridades tradicionais e das comissões de bairro. Então, a partir do momento que se cria as autarquias locais, ele vai ter que convocar as eleições. Tem que nos dizer o que ele quer dizer. Não pode guardar isso no segredo dos deuses. Essas são aquelas questões que são questões de interesse nacional. Todos os angolanos querem saber, querem ouvir. Okay? Qual é a agenda que se tem para que haja efetivamente autarquias locais? Vamos então à segunda ronda. Meu nome é Agostinho Cicado,
saudades dos académicos. Eu volto ainda a uma questão que foi respondida à parte, mas insisto nela. Tem a ver com o local da implementação das autarquias. Portanto, se forem realizadas agora, já sabemos, é dos 164 municípios. Mas admitindo a hipótese de que o governo vai mesmo fazer a divisão político-administrativa para 325 municípios. E aqui tivemos essa informação, para mim pareceu nova, porque o governo prometeu até janeiro de 2025 começar a implementação da divisão político-administrativa. E, portanto, nestas circunstâncias, aqueles municípios, os atuais, os futuros novos municípios, terão condições eles próprios de se tornarem autarquias, portanto, na eventualidade de implementar. Há outra questão que me parece ser também importante colocar aqui, tem a ver com o que a UNITA diz. Se estou a perceber, a UNITA baseia-se na Constituição. Porém, o governo apresenta-nos outra versão destes factos. Então, o governo entende que vai realizar autarquias quando haver condições. Creio que a questão da oportunidade do governo são as condições. Então, quando, também ainda não disse. Mas a questão aqui é, se até hoje só foram inaugurados cerca de dois ou três edifícios autárquicos, dos 325 das 325 autarquias, hipoteticamente, que poderemos ter, na visão da UNITA, qual é o horizonte temporal? Eu coloco essa questão